Uma boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para fazer uma colaboração com o grupo que nesse semestre irá trabalhar as questões de História e Geografia no projeto integrador. Bom, vamos lá. O grupo ele fez algumas questões para que eu respondesse. Eu vou estar lendo, né, essas questões e fazendo as considerações. Vamos para a primeira. Qual a sua formação? Há quanto tempo está trabalhando nesta instituição? Bom, eu sou pedagogo, né, formado numa universidade particular no estado de São Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes, e há 17 anos que eu leciono e há 10 anos eu estou nesta instituição. Quantos alunos na sua turma? Bom, esse ano a minha turma, ela conta com 32 alunos matriculados e 28 alunos frequentes. Quais as suas percepções sobre geografia e história contemporânea? Bom, o conceito de geografia e história hoje, ele é diferente do contexto de alguns anos atrás, onde a gente precisava ler um texto gigantesco, decorar 50 perguntas para responder 20 numa prova. Bom, hoje o contexto de História e Geografia, ele aborda as questões de paisagem, as questões de espaço, as questões contemporâneas do estudo dessas áreas do conhecimento, fazendo um diálogo com o tempo e com o espaço. Então é nessa perspectiva que a gente acaba trabalhando, né, os conceitos de História e Geografia, logicamente dentro de um planejamento e seguindo as orientações da BNCC. Como eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, existe a questão do currículo da cidade que a gente também precisa seguir. Há na escola laboratórios de informática? Se sim, quantos computadores estão em perfeitas condições de funcionamento? Bom, nós tivemos, né, na escola, por algum tempo, alguns computadores. Esses computadores eles foram retirados pela prefeitura e foram substituídos por laptops. Hoje nós temos cerca de 20 laptops funcionando e com acesso à internet. Os alunos eles contam com uma aula de informática uma vez por semana e pode-se desenvolver parcerias com o professor da sala de informática, né, que é o POIE, para fazer trabalho junto com o professor polivalente, um trabalho interdisciplinar. Qual o seu grau de familiaridade com a tecnologia? Costuma-se utilizar destes recursos? Bom, para o preparo de aulas é fundamental, hoje em dia, justamente por conta do acesso à informação e também à pesquisa. E quando eu quero desenvolver alguma questão específica com os alunos, a gente acaba conversando com os professores orientadores, tanto da sala de leitura quanto da sala de informática, para que a gente possa desenvolver um trabalho interdisciplinar. Nós construímos uma sequência de atividades e nessa sequência de atividades é inserida a questão da tecnologia para que os alunos possam fazer pesquisas, para que eles possam verificar mapas, fotos antigas, para alguma atividade que a gente vai realizar na sala de aula. Segundo sua prática, o senhor acredita que a tecnologia favorece os aspectos cognitivos? Comente. Com certeza, né? A tecnologia hoje é um instrumento fundamental, não tem como fugir dela, né? Os alunos, eles têm acesso à tecnologia, têm acesso à informação, apesar de a escola estar inserida na periferia de São Paulo, né? A escola ela conta com esse laboratório de informática que tem acesso à internet, então os alunos eles têm um conhecimento de rede social, então essas questões todas ajudam no processo de elaboração das nossas aulas. E hoje a tecnologia é um meio de você demonstrar, né, por meio de fotos, de pesquisas, de infográficos, de gráficos, né, essas questões que são pertinentes ao nosso estudo. Considerando a esfera local e pontualmente, na sua opinião, quais seriam as ações para vencer esses desafios? Olha, eu acredito que o maior desafio hoje no ensino fundamental 1, na série que eu leciono, é fazer justamente a questão de transpor a barreira da alfabetização, já que alguns alunos ainda se encontram nesse processo, né, da base alfabética. Alguns alunos tiveram muitas dificuldades durante os últimos anos
escolares, então chegaram com bastante dificuldade no quinto ano do ensino fundamental, então tem alguns alunos que ainda têm dificuldade com a produção escrita, com a questão de leitura, com a questão do repertório. Então, se eu for falar do maior desafio hoje dentro da minha sala de aula, com a minha turma, seria transpor a questão das atividades diárias, né, das áreas do conhecimento, como geografia e história, trazendo isso para as questões de alfabetização, para que a gente possa conseguir avançar tanto no conhecimento de área com os alunos, quanto nas questões alfabetizadoras. É possível depreender, pelo contato diário com seus alunos, se existe uma relação de pertencimento legítimo ao entorno? Justifique, por favor, em sua resposta. Bom, os alunos eles conhecem, né, o seu entorno, conhecem os arredores da escola, a maioria deles mora próximo da escola, conhecem os equipamentos, né, que estão próximos da escola. A escola ela é cercada por postos de saúde, ela tem as questões de centro cultural próximo, ela tem um hospital próximo, ela tem um centro, né, que é o CEL, onde alguns alunos fazem práticas esportivas. Então as crianças elas têm pertencimento desse espaço, elas conhecem esse espaço, esses arredores, só que nem todas acabam utilizando esses equipamentos urbanos que são fundamentais. Às vezes nós até incentivamos, o pessoal vem na escola fazer propaganda das atividades que estão ocorrendo, né, ali no bairro, mas muitos alunos acabam não indo para esses espaços em decorrência de que eles estão em casa ou ajudando os seus familiares ou não podem sair mesmo, porque geralmente os seus responsáveis passam o dia todo trabalhando no centro da cidade. Então as crianças acabam ficando em casa para ajudar a tomar conta do lar. Seus alunos demonstram que por textos ou falas espontâneas uma expectativa positiva em relação ao futuro? Comente, por favor. Acredito que sim, né? Muitos deles, eles têm uma perspectiva de futuro, conseguem ver adiante, mas uma questão assim que é muito complexa é a questão deles não valorizarem muito a questão do bairro em si, né? Muitos deles, assim como os seus familiares, o grande sonho deles é morar em bairros mais emergentes da Zona Leste, por exemplo, na região do Tatuapé, na região da Penha, né? Porque são espaços que estão mais próximos do centro e têm uma infraestrutura melhor. Então, às vezes, os alunos eles comentam desses locais porque os pais comentam e acabam valorizando muito mais esse local do que a própria cidade de Tiradentes, onde eles moram. Justamente porque a cidade de Tiradentes ela acaba ainda tendo uma questão de bairro dormitório. Então, os pais eles moram na cidade de Tiradentes, mas eles precisam buscar os seus recursos financeiros no centro da cidade. Então acabam por às vezes investindo, né, as questões salariais fora do bairro e o bairro ele não consegue ter um desenvolvimento tão grande assim como deveria se esses recursos fossem investidos no próprio bairro. Seus alunos costumam demonstrar conhecer a trajetória histórica do país, perdão, dos pais ou de seus responsáveis? Sim, né? Então os pais, eles são migrantes, né? Em sua maioria são migrantes nordestinos. Alguns deles moravam no centro de São Paulo com os seus pais. Depois que houve a expansão territorial, o aumento dos aluguéis no centro de São Paulo, os pais, né, os avós dos nossos alunos, eles tiveram que buscar bairros mais acessíveis e a cidade de Tiradentes foi um desses bairros, né, justamente por conta do programa habitacional do governo do estado de São Paulo, né? Então essas crianças elas sabem desse histórico, muitos desses alunos têm familiares que não são do bairro da cidade de Tiradentes, então eles frequentam outros bairros da escola, além do bairro da escola. Então essas crianças elas escutam muito os pais falando de outros bairros e de outros locais da cidade. Então eles conhecem a trajetória e essas mudanças que os pais tiveram que passar. Concebendo a infância como uma construção social e cultural, trace um perfil do seu aluno. Considere para sua resposta aspectos culturais, econômicos e sociais. Bom, as nossas crianças na cidade de Tiradentes, como eu disse anteriormente, são crianças que, na maior parte das vezes, elas convivem com os avós, né?
com alguns parentes que não são os pais, justamente porque os pais eles precisam sair do bairro para trabalhar no centro, né? Essas crianças, muitas delas elas ficam dentro de casa, né? Então essa questão de ter um repertório de brincarem na rua, de fazerem atividades fora de casa é um processo meio que restrito, então são crianças que na maior parte das vezes são criadas pelos avós, então são crianças hoje que ficam a maior parte do tempo ou no videogame, ou em frente à TV, ou mesmo no celular, né, com algum acesso aí, mesmo que pequeno, né, às redes sociais. Então o que a gente percebe é que essas crianças, elas perderam um pouco dessa questão da infância em si, justamente por conta das responsabilidades que foram colocadas para elas desde pequenas, justamente por essa questão das dificuldades econômicas que os pais enfrentam. As crianças, em seu nível de conhecimento, estabelecem relações entre o lugar em que vive e outros lugares. Como respondido anteriormente, sim, elas conseguem perceber as diferenças estruturais do bairro da cidade de Tiradentes para outros bairros que elas já frequentaram e que também tem essa questão do olhar que os pais trazem, justamente porque os pais trabalham em outros locais, em outros bairros da cidade, principalmente das crianças que os pais trabalham no centro, porque muitas vezes esses pais acabam levando essas crianças para conhecer esses lugares que são afastados da cidade de Tiradentes, já que ela é o último bairro da Zona Leste, o local mais extremo da cidade de São Paulo. O trabalho com a geografia considera os objetos de conhecimento propostos na BNCC, como respondido anteriormente, com certeza. No nosso planejamento a gente faz, né, a gente traça as questões de como trabalhar esses objetos do conhecimento, como que a gente vai transpor isso para o dia a dia das crianças, como é que a gente vai contextualizar isso com as questões do espaço, das questões do bairro, das questões que são pertinentes aos nossos alunos e aquilo que eles conseguem observar para que a gente possa construir um diálogo e um conhecimento significativo para eles. O espaço que a escola está inserida possibilita criar situações de aprendizagem que favoreçam o entendimento dos conceitos de paisagem e espaço geográfico. Sim, né? A escola ela está localizada num ponto estratégico da cidade de Tiradentes, como eu disse anteriormente também. Ela fica bem próxima de equipamentos urbanos, né? De locais em que foram construídos conforme os anos foram passando e conforme o bairro ele foi se desenvolvendo. Então a própria construção do hospital da cidade de Tiradentes, né, foi fundamental para o desenvolvimento do bairro e as crianças elas sabem que o hospital é importante ali para a comunidade, os postos de saúde que ficam próximos à escola, que fazem parceria com a escola, onde as crianças são identificadas as crianças que precisam tomar vacina, os programas de cuidado com a higiene bucal. Então, essas parcerias todas, né, com esses equipamentos urbanos que estão próximos à escola, favorece esse trabalho de verificação desse espaço, dessa paisagem urbana, do quanto é importante a gente entender como nós estamos inseridos, como eles estão inseridos nesse contexto social, e tudo isso a gente tenta abordar e trazer para as aulas de História e Geografia na unidade, certo? Eu acredito que seja isso, né, as questões que o grupo levantou, e aí a gente pode conversar num outro momento sobre outros aspectos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e uma boa tarde para vocês.